Hoje nós vamos falar um pouco sobre o tema prevenção do câncer de boca e outras lesões. Aproveitamos que acabamos de encerrar o mês de maio, o mês de combate ao câncer de boca, também conhecido como Maio Vermelho. Nada mais propício para falarmos sobre esse tema. Antes de entrarmos propriamente dito no tema, gostaria de fazer um agradecimento em nome de toda a equipe do TRE da Paraíba, especialmente em nome da equipe da odontologia, agradecer ao nosso presidente, o desembargador Dr. Joás de Brito Pereira Filho, e a nossa diretora-geral, Alessandra Maria Soares Cordeiro, que tão gentilmente nos cederam este canal de comunicação para realizarmos a nossa live. Gostaria de agradecer também a Humberto e a Alexandre, todos os dois da assessoria de comunicação, que tão prontamente nos ajudaram para a realização dessa live. Gostaria também de agradecer a Raísse Fernandes. Ela é a nossa chefe da assistência da seção de assistência à saúde deste tribunal, que sempre tem se mostrado prontamente para atender a equipe da odontologia. Pessoal, essa iniciativa ela integra as ações de prevenção e promoção de saúde do projeto Construindo Sorrisos, da seção de assistência à saúde do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Sou Ricardo César Bezerra, cirurgião dentista deste tribunal, e juntamente com o professor Dr. José Endrigo Tinoco, nós vamos falar um pouco sobre a prevenção do câncer bucal e outras lesões. Dr. Endrico, ele é professor da disciplina de cirurgia bucomaxilofacial da Universidade Estadual da Paraíba. Ele é mestre em biologia oral e estomatologia pela Universidade de São Paulo, a USP. Ele é também professor de odontologia hospitalar. E nada mais justo chamarmos para bater esse papo nessa hora, que com certeza será bem proveitosa. Vamos chamá-lo para participar da nossa live agora. Olá, doutor Endrico. Boa tarde. Boa tarde, doutor Ricardo. Prazer. Tudo bem? Uma grande satisfação conversar. Prazer é nosso. Em nome do TRE da Paraíba, gostaria de dar as boas-vindas, agradecer sua participação aqui conosco. Com certeza será uma hora bem proveitosa esse nosso bate-papo. Fique à vontade para as suas considerações iniciais, doutor. Sim. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez pelo convite, por essa oportunidade de conversar com os colegas da Paraíba, de todas as categorias profissionais que nesse momento se conectam conosco para falar sobre um tema tão importante para a saúde de todos nós, que é a prevenção do câncer de boca. Eu que sou professor na Paraíba, sou servidor aí também na Paraíba, fico muito feliz de ter esse momento de encontro e de diálogo e me coloco à disposição para as perguntas que surgirem. Doutor Ricardo, obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado, doutor, também. Doutor Endrico, já como é sabido o nosso tema, que é sobre a prevenção do câncer de boca e demais lesões bucais. Então, sem mais delongas, vamos direto a... Gostaria de começar com uma pergunta. Quais os principais sinais e sintomas do câncer bucal? E aproveito para o senhor discorrer um pouco também sobre as demais lesões bucais, não necessariamente apenas a lesão do câncer. Sim. Nós falamos sobre o câncer porque das situações que podemos encontrar, certamente é das piores, né? Mas existem várias lesões que são dignas de observação. O câncer, como já falei, sem dúvida é a situação mais grave, é a situação mais delicada e, infelizmente, aqui na nossa região, quando os tumores são diagnosticados, eles já são diagnosticados em um estágio avançado. É por isso que nós falamos tanto em diagnóstico precoce. E as chances de cura, elas também são maiores quando o diagnóstico é feito de forma precoce. Então, é muito importante que cada um tenha esse cuidado e esse olhar para buscar alterações na própria boca. E é importante que cada um conheça como é a textura a textura da gengiva, a textura da mucosa oral,
para entender que quando alguma alteração acontece, quando há algum aspecto diferente, aquilo pode ser um indicativo de câncer? Pode, mas também pode ser um indicativo de outros problemas bucais. Exemplo, manchas brancas na mucosa. Quando eu falo mucosa, é esse revestimento da boca. Então, manchas brancas com aspecto, às vezes, de rugas nas gengivas, manchas escuras, feridas ou úlceras que não cicatrizam, que por mais que a pessoa até tente de forma caseira ou tente alguns medicamentos que já conhece e aquela cicatrização nunca ocorre. Então nós temos as úlceras, que são as feridas, as manchas brancas, as manchas vermelhas, manchas escuras que podem acontecer também e que muitas vezes a pessoa acha que não, isso não é nada, não é problema nenhum, mas é fundamental, ao fazer esse autoexame, procurar a equipe de odontologia, procurar o seu cirurgião dentista, para que esse profissional faça essa avaliação mais apurada e identifique o que é aquele problema. Certo. Muito obrigado, muito boa a explanação. E quais os principais fatores de risco para um câncer bucal? Entre os principais fatores de risco, que nós encontramos na literatura estão o tabagismo, ou seja, o fumo, seja o cigarro, seja o cachimbo, seja o cigarro de palha. Então, o fumo, que provoca alterações genéticas importantes nessas células que revestem a nossa boca e lá na garganta também. O álcool, e muitas vezes um está associado ao outro, ou seja, o hábito de fumar com o hábito de beber bebidas alcoólicas. Um fator contribui com o outro para o surgimento de câncer e outras lesões. E existe um outro fator que está sendo muito discutido nos últimos anos, ainda sem muita comprovação, digamos assim, que é a associação do papiloma vírus humano, o HPV, com o surgimento de tumores de orofaringe e tumores de boca, ou seja, tumores de garganta e tumores de boca, orofaringe e boca. Ainda não existe muita discussão em relação ao HPV, mas ainda não há aquela comprovação de que de fato o HPV participa do processo. Mas os principais fatores são esses: fumo, bebida alcoólica e o HPV. Ok, aproveitando que o senhor falou sobre o HPV, seria justamente a relação, poderia vir justamente da relação, da associação entre o sexo oral, o sexo oral teria relação com o câncer, no caso, seria essa consideração? Poderia sim. Tem um outro fator muito importante que eu esqueci. Eu tentando aqui enumerar os fatores de risco, esqueci de um que é muito importante aqui na nossa região, que é a irradiação solar. A irradiação solar em lábios não protegidos pode levar ao câncer de lábio. Por isso é tão importante também fazer a proteção solar dos lábios. Foi só um fator que eu esqueci. E em relação ao sexo oral e a possível transmissão do HPV pelo sexo oral, é um assunto que vem sendo discutido há muito tempo, vem sendo discutido ao longo dos últimos anos, esses últimos 10 a 15 anos, sobre essa participação do HPV, que seria transmitido pelo sexo oral, considerando que existem vários tipos de HPV. Tem aquele HPV que provoca as verrugas, que são comuns, que podem acontecer, e tem dois principais tipos de HPV que são relacionados ao câncer do colo do útero nas mulheres. A associação que os pesquisadores fizeram é que esse mesmo HPV que provoca o câncer do útero e que é transmitido sexualmente, poderia também ser transmitido sexualmente e provocar câncer na boca e na garganta. Então isso, Ricardo, ainda tem sido muito discutido, mas é um fator muito importante e que pode ser transmitido por relações sexuais. Sim, entendi. Ótima explicação. Doutor, e a gente costuma receber na nossa clínica alguns pacientes que sempre falam a respeito da afta. A afta muito frequente, recorrência no constante presença da afta. Essa afta frequentemente pode vir
de qual fator? Teria algum fator causa específica para isso? Existem algumas lesões que são próprias dessa que são próprias desse período de estresse, um período em que a pessoa fica mais inflamada, fica mais sensível, e aí as lesões. Só respondendo a pergunta então de Amanda. Amanda fez uma pergunta sobre úlceras bucais, né, se dá em pessoas não fumantes também. Isso é um dado super importante, porque as pessoas que também não fumam podem ter essas lesões. Inclusive, o perfil das pessoas que tinham câncer no passado, o perfil era de pessoas mais velhas. O perfil das pessoas era mais velhas, com mais de 45 anos, mais de 50 anos. E hoje, o perfil de pessoas com câncer, com esses tumores de boca e garganta, é de pessoas mais jovens. Então, até isso deve ser relacionado também. E o Ivan Carneiro, ele pergunta se alimentos muito condimentados podem ocasionar o câncer de boca. Ivan, existe, vamos dizer assim, existe esse comentário assim, sobre alimentos muito condimentados, certos alimentos que podem, mas não é o caso. Eles não têm relação com câncer de boca, não. Ainda bem, não existe essa relação. A gente ouviu bem mal essa resposta, doutor. Fugiu bastante. Sim. Está ouvindo? Eu comentei que não existe, felizmente não existe essa relação. Teve uma pergunta aqui de um participante que ele perguntou que já ouviu falar que o flúor causa câncer. Ele pergunta se essa afirmação procede. Graças a Deus, não. Pronto, é respondido. A gente já ouviu, eu também já ouvi isso. E o flúor ele é muito importante para prevenir o grande problema que nós enfrentamos, né? A questão da cárie, isso. Graças a Deus, com câncer não. Isso. Tem uma pergunta aqui de Raíssa Fernandes, ela é do nosso setor lá do TRE. Ela perguntou se tem algum alimento específico que tem mais probabilidade de causar a afta, ou então que agravaria essa afta. Sim, Raíssa, frutas cítricas, a relação também com café. Algumas pessoas são bem sensíveis ao chocolate, mas especialmente frutas cítricas. Isso aí. Certo, obrigado. Soraya Moema pergunta: o fato de a pessoa usar prótese total removível, ou total, ou então removível, tem alguma relação com a afta constantes, ou então até favorável a desenvolver um câncer de boca? Poderíamos pensar em relação às próteses, por causa de algum tipo de alergia ao material. Algum tipo de alergia ao material da prótese. Ou poderíamos também pensar em algum tipo de trauma. Algum tipo de trauma contínuo que possa ser relacionado à prótese. Então a pessoa pode ter úlcera boca por trauma daquela prótese. Sim. Ok. Muito bom. As perguntas sobre afta estão prevalecendo. Alexandra Bezerra pergunta se as aftas em criança é normal.
Uhum. Alexandra, infelizmente sim, para todas as idades. As As Áfricas, Áfricas, elas elas são são rápidas rápidas quando quando são são verdadeiras, verdadeiras, porque porque existem algumas existem algumas lesões lesões que que podem podem chamar de chamar de piar, piar, mas mas no no caso caso das das Áfricas Áfricas verdadeiras, verdadeiras, elas têm elas têm muito um fundo fundo imunológico imunológico ou alérgico. alérgico. E aí E podem aí podem acontecer nas acontecer nas crianças, e crianças, e infelizmente pode. infelizmente pode. Também não estão livres, né? Ok, professor. Doutor, tem uma pergunta que eu acho interessante que ocorre muito no consultório. A partir de quanto tempo uma lesão, não qualquer feridinha na boca, uma lesão na boca, se não tratada, ou então tratada mesmo, às vezes está sendo até o tipo de tratamento está ocorrendo, e mesmo assim a lesão persiste. A partir de quanto tempo essa lesão já começa a preocupar o paciente e até o profissional? A persistência dessa lesão na boca. Sim, Sim, uma uma pergunta pergunta muito muito importante. importante. O tempo O que essa tempo que essa lesão lesão começa a preocupar normalmente normalmente é um tempo de 15 dias. normalmente, Normalmente. É um um período período assim assim de de 2 semanas, semanas. é É aquele aquele período período que que precisa precisa ser ser observado observado com com atenção. atenção. Sim, Então Então vamos vamos colocar colocar esse esse período período em em 2 2 semanas. semanas. 15 dias, entendi. É importante. Certo, obrigado. A doutora Jainara, ela é dentista também lá do nosso tribunal. Ela pergunta: focos de infecção dos dentes pode estar relacionado ao câncer de boca? Jainara, Pode podem agravar a agravar a situação. situação. Normalmente, Normalmente, quando a pessoa tem quando a esses pessoa tem focos de esses focos de infecção, infecção, a a situação ela situação pode ela ser bem pode mais ser grave. bem mais grave. Então, aquele Então, aquele aspecto aspecto tumoral tumoral ou as ou as lesões lesões que que podem podem decorrer decorrer do do tratamento, elas tratamento, elas podem podem ser ser piores piores por por causa causa desses desses focos de focos de infecção, infecção, entendeu? entendeu? Ok. Outra pergunta também, aqueles pacientes que têm uma higiene oral deficiente e que não muda, que tem aquela higiene oral que não é tão adequada, só essa má higiene oral deficiente, só ela por si só, é um fator desencadeante de um câncer bucal? Só Só não, mas mas pode pode contribuir. contribuir. Ou Ou seja, seja, exclusivamente exclusivamente não. Nós não vamos nós ter não vamos os problemas de ter saúde bucal relacionados problemas de saúde ao surgimento do relacionados câncer de boca ao surgimento e de algumas lesões lesões nesse nesse sentido. sentido. Mas Mas essas essas condições, elas podem ser agravantes, agravantes, ou seja, higiene oral ruim, aspectos terríveis de lesões cariosas, extensas, profundas, bolsas periodontais profundas, isso pode agravar a situação, mas não está diretamente ligado ao surgimento de uma lesão. Ok, entendi. E a obesidade em si, só ela em si também pode ser um fator de risco ou não, também não tem relação com a obesidade? A obesidade em si, não. Há sempre muitas hipóteses e alterações que podem surgir por causa da obesidade, das alterações fisiológicas que a obesidade provoca. de Mas, de forma forma geral, geral, pelo fato de ser obeso, não significa que a pessoa tenha uma predisposição maior a certos tumores. O que pode acontecer pode acontecer assim, alguma associação direta no sentido de a a pessoa que é pessoa que é obesa, ela obesa, ela ter pode ter uma chance maior de cardiopatias, diabetes, diabetes, por exemplo, e aí e aí, nesse caso, agravar outras situações. Mas no caso do câncer, das lesões mesmo, não. Certo, entendi. E outro caso interessante, aqueles pacientes que usam próteses, como uma participante falou, próteses totais, ou próteses removíveis, que essa prótese esteja com algum defeito, mal adaptadas, ou então
restaurações mal adaptadas, com fraturas ou bordas cortantes de dentes, que constantemente estão levando a lesões na língua, ferimentos na língua. Se não Doutor, sim. tratados, pode ser um fator de risco do câncer bucal? Existe sempre uma associação popular entre o trauma e o surgimento do câncer. Muitas pessoas acham, por exemplo, que quando tem alguma alteração nesse sentido, uma borda cortante, que aquilo pode levar ao surgimento de um câncer. E existe essa verdade, na verdade isso não acontece. Quando há um trauma nesse sentido, de uma restauração com a borda cortante, uma prótese mal adaptada, nesses casos, o organismo ele tende a se adaptar. E aí, se adaptando, aí vem as hiperplasias e outros problemas. Mas, no sentido de provocar o câncer, não. Mas existe essa crença popular. É isso. O Fernando fez uma pergunta aqui a respeito da escovação, a respeito da escova dentária. Ele perguntou se tem alguma escova que é mais prejudicial, que é mais fácil de causar lesão por causa da escova. Uhum. As escovas duras, normalmente elas podem prejudicar os dentes, né? Elas podem provocar abrasões importantes. O ideal é usar escovas macias. Certo, professor. E Pérola fez a seguinte pergunta: pessoas com língua fissurada e com ardência, teria algum tratamento para isso? A língua fissurada é uma variação da normalidade. A língua fissurada ela é uma variação da normalidade. Então a língua fissurada ela tem tratamento. Entendeu? Nesses casos o importante é a higiene da língua. E em casos de algum problema na língua, fazer algum tipo de tratamento curativo para aquele problema localizado da língua. Mas não pelo fato de ser uma língua fissurada. É apenas se algum problema acontecer. Ela mencionou outro problema, Ricardo. Qual foi? Língua fissurada e a língua com Existe um tratamento para ardência bucal com laser terapia. A laser terapia é muito útil nesses casos de ardência bucal e existem alguns corticoides. Alguns corticoides que podem ser feitos tanto por via sistêmica como o uso tópico de alguns corticoides. Então existe a possibilidade. No caso da língua fissurada, realmente variação da normalidade, mas a ardência, ela tem tratamento. Ok, doutor, obrigado. Doutor, tem algum assunto, alguma coisa que você queria complementar para finalizarmos a nossa live? Alguma coisa, alguma breve consideração de algum tema específico, algum recado que você quer deixar para a gente sobre prevenção? Sim, muito importante esse espaço para conversar com os servidores do TRE e o público que nos acompanha nesse momento. Antes de fazer essa última consideração, eu só queria pedir desculpas a vocês pelo transtorno tecnológico. Uma coisa que eu percebi é que meu telefone ele esquenta muito e quando ele esquenta dá essas interferências. Mas a gente vai conseguindo conduzir. Conseguimos. Fico disponível, inclusive, para um próximo momento, dessa vez com condições mais favoráveis, eu prometo. E aí, sobre a prevenção, uma coisa que precisa, assim, que eu gostaria de deixar e fortalecer nesse momento é olho vivo. Que cada um tenha olho vivo sobre a sua própria boca, sobre os seus próprios problemas bucais.
E sempre que perceberem alguma alteração, procurem os seus dentistas para fazer esse tipo de intervenção. Intervenção no sentido de, às vezes, cortar o mal pela raiz ou fazer uma identificação mais precoce possível. Ok, doutor, muito obrigado. Eu gostaria de, em nome do TRE da Paraíba, agradecer a sua presença conosco, sua brilhante explicação, foi um horário muito proveitoso. Teve esses problemas tecnológicos, mas não foi culpa sua, essas coisas acontecem, né? Mas, independente disso, foi muito útil, tirou muitas dúvidas, e quero agradecer e deixar um até breve. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer também a todos vocês pela presença, pela participação de todos. E caso haja alguma dúvida ainda de vocês, vocês podem nos contactar pelos canais oficiais do TRE da Paraíba ou mandar um direct mesmo para o meu Instagram ou para o Instagram do próprio professor. E elas serão respondidas. Muito obrigado, uma boa tarde a todos, uma boa início de noite e um até breve. Abraço, fique com Deus. Tchau a vocês.